para a gente continuar o material, né? Então, como eu falei para vocês, geralmente para você reconhecer uma receita, né, existe todo um critério de reconhecimento que deve ser seguido pela lei, né? E depois também ele fala que, deixa eu ver aqui onde nós paramos. A gente vai falar um pouquinho de despesa e depois a gente vai fazer um confronto aqui, né? Vai depender do tempo para a gente ver até onde a gente consegue chegar na aula. Mas a gente falando de despesa agora, nós falamos da receita e vamos falar da despesa. A despesa, na realidade, nós já temos muito conceito de despesa e também já sabemos o que é. Existe uma diferença da despesa, como teve na receita, na despesa operacional e não operacional. Primeiro, vamos falar o que é despesa. É todo gasto de caráter geral relacionado com a administração e vendas. Ele deu como exemplo aqui juro, multa, material de escritório, isso aí tudo a gente já conhece, né? E logo abaixo ele fala aqui, ó, para a contabilidade, uma despesa representa uma diminuição do ativo, um aumento do passivo. E assim como as receitas provocam um aumento do patrimônio, as despesas, lógico, elas vão diminuir o patrimônio. Nesse critério aqui, que ele está falando que a despesa representa uma... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só atender aqui. Bom, pessoal, desculpa aí, aconteceu uma coisa aqui. Jéssica entrou. Então, as despesas, o que ela vai acontecer é diminuir o ativo da empresa. Inclusive, nas aulas anteriores, quando nós falamos de ativo, eu comentei com vocês que só existe dois momentos em que a empresa compra alguma coisa, né? A gente comentou disso aqui junto com o ativo. Na verdade, o que acontece? Ou ela compra um ativo, ou ela compra uma despesa. A empresa ela só pode adquirir alguma coisa nesses dois momentos. Ou ela vai comprar uma despesa, ou ela vai comprar um ativo. Então, ele é um gasto. Ou ele pode, na aquisição, ou a empresa compra uma despesa, ou ela vai comprar alguma coisa que ela vai colocar lá no ativo dela. Então, as despesas, elas são um gasto que a empresa tem. Ele cita aqui também que as despesas podem ser divididas em despesas operacional, despesas não operacionais e até em despesas antecipadas. Pode acontecer? Pode. A empresa ter uma despesa antecipada. Então, aqui ele fala, despesas antecipadas, deixa eu só gritar aqui, são as pagas antecipadamente e que são consideradas no decorrer do exercício seguinte. Vamos falar um exemplo? Por exemplo, a empresa pode pagar um aluguel antecipado? Pode. Quando ela paga, vocês já notaram, por exemplo, tem empresa que você vai alugar um apartamento, uma casa, e ela fala, olha, tem que ser com 6 meses
Você tem que pagar esse aluguel com 6 meses antecipado. Uma vez que o aluguel é uma despesa, então existe a despesa antecipada? Existe. Quando você paga, como esse exemplo que eu dei. É lógico que existe outros, né? Existe outras despesas que são pagas antecipadas. Eu citei uma. Aqui também ele fala, né, das despesas não antecipadas. Quais são elas? Por exemplo, despesas não operacionais, desculpa. Quais são as despesas não operacionais? São as despesas, por exemplo, que não são da atividade da empresa. Então, quando você tem uma despesa que não é decorrente da atividade que você faz, então aí ela passa a ser uma despesa não operacional. Assim como a gente falou da receita. Existe critério de avaliação para uma despesa? Sim. Elas podem ser classificadas como custo. Aí você fala, custo não é uma despesa? Não, até enquanto ele é computado como um custo. Então, quando eu vou trabalhar com qualquer fabricação para determinar o custo de um produto, ele é um custo, mas que depois ele vai ser jogado lá na DRE. O custo não é despesa, mas ele é dedutível. Então, quando a empresa termina a fabricação desse produto, ele pode sim se tornar uma despesa. E tanto é que ele é dedutível lá na DRE. Aqui ele fala assim, ó, custo é o preço pelo qual se obtém um bem, direito ou serviço. Por extensão, é também o montante de preço da matéria-prima, mão de obra e outros encargos incorridos para a produção de um bem e serviço. Ele é, portanto, o preço pelo qual é adquirido um bem ou um serviço, bem como no processo interno da empresa na prestação de serviço. Então, a diferença do custo para a despesa é só porque o custo ele é um gasto para a fabricação e que vai deduzir, sim, da receita. O que muda é que ele não é para a parte operacional, e sim para obter algum determinado produto. Já a despesa é o encargo necessário para obter o quê? É uma receita, né? Ou seja, não tem como você montar uma empresa ou gerar uma receita se você não tiver a despesa. A despesa ela é necessária para que você possa obter a receita. Então, ele fala assim, ó, é o encargo necessário para comercializar os bens ou serviços, objetos da atividade, bem como a manutenção empresarial, independente da sua frequência. Então, tá aí a despesa, ela vai ser sempre necessária para que a empresa ela possa se manter, né? Sem ela não tem como. Despesa não operacional. Eu falei para vocês que essa não operacional é quando ela não é correspondente ao evento, ou seja, a empresa trabalha, mas essa despesa aqui ela foi gasta com uma outra coisa que não é para manter a atividade. Então, ele fala, diminui o patrimônio sim, e não associado com a atividade principal da empresa. Então, essa é a diferença da despesa operacional com a não operacional. Prejuízo ou perda também é uma despesa. Quando você tem, por exemplo, um produto que ele estragou, houve perda desse produto, por exemplo, ele perdeu, por algum motivo ali houve um estrago, né? Molhou, aconteceu alguma coisa. Então, ou quando você tem algum prejuízo, né? Perdeu, rasgou, vamos pensar assim. Então, qualquer coisa que aconteça nesse sentido, vai acontecer o quê? Vai diminuir o patrimônio líquido da empresa, vai abater na sua receita, no seu ganho. E esse prejuízo, ele vai lá para o seu PL diminuindo, certo? Então, acaba que essa parte da despesa, ela vai abater, sim, com os custos,
com as perdas, com as despesas não operacionais, com as despesas operacionais, com os prejuízos também, que pode ser também abatido lá na despesa, na DRE, que nós chamamos, né? Aqui ele fala do prejuízo extraordinário, ou seja, pode acontecer alguma coisa, esse prejuízo extraordinário que não estava, a empresa não contava que isso fosse acontecer. Então, é alguma coisa que aconteceu, como por exemplo agora, nessa pandemia. A empresa esperava que ela fosse ter um prejuízo, agora, por exemplo, eu conheci um buffet que ele comprava, né, sempre no final de semana, estocava para 10, 15 dias para as atividades da parte do buffet ali. E aí, da noite para o dia, suspendeu todas as atividades, proibiu festa. O que aconteceu? Ele teve um prejuízo com tudo que ele comprou, porque ele não conseguiu voltar com essa mercadoria para o local que ele comprou, por exemplo. Principalmente laticínios, frios, né? Tinha como ele devolver? Não, não tinha. Então, o que aconteceu? Ele teve um prejuízo. Se ele tivesse tido um prejuízo na festa, na execução da festa, alguma coisa, ou perdeu alguma coisa ali na festa, era diferente. É extraordinário agora, sim, porque a empresa não espera que foi uma coisa que aconteceu que ninguém estava, né, esperando. Então, pode acontecer prejuízo ou perdas extraordinárias, sim, tá? Vai diminuir o patrimônio, também vai abater no patrimônio da empresa. E aqui ele fala que esse prejuízo, essa perda extraordinária são perdas, né? Que aqui, ó, ele coloca aqui, ó, de operações típicas da empresa no período contábil e que não são das operações, ou seja, não era esperado, tá bom? Então, esse é os prejuízos que não são determinados e nem a empresa está esperando por isso. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de trabalhar com figura agora para que a aula não fique tão pesada, né? E aqui ele cita custos e despesas. Nós falamos lá em cima, né, que custo tem tudo a ver com despesa. A gente não dá o mesmo nome. Até um dia eu falei em sala de aula que para mim custa despesa. Não tem diferença. Aí você fala, tem sim, porque o custo é para fabricar um produto, para determinar o preço. Mas ele foi o gasto que você teve naquele produto. Então, acaba que ele vai ser uma despesa. Então, aqui ó, vocês estão vendo que custo e despesa, eles estão bem juntinhos, né? E aqui, ó, ele mostra, né, dentro desse quadro aqui, ó, que ele diminui, e aqui também, ó, ele diminui o quê? O patrimônio da empresa, né? Então, toda vez que você tem um custo, que você tem uma despesa, o valor que você ganha, ele vai ser diminuído, né? Vai cair o valor. E aqui ele cita de uma outra maneira, olha aqui para vocês verem. O dinheiro, né? E aqui o custo. Então, o custo para quê? Para fabricar. Então, o custo e despesa continua com o mesmo padrão, eles estão no mesmo patamar. A gente dá nome diferente, mas é porque a definição deles é diferente. Um vai produzir e o outro vai pagar o que ele já pegou pronto. Vamos pensar assim, né? Ele já comprou, ele não está fabricando nada, ele não precisa saber qual foi o custo daquele produto que ele comprou. E aí, nesse momento, se torna uma despesa, né? No momento que ele não sabe. Aqui em cima, aqui ele faz também uma avaliação dos custos com as despesas. Ele fala custo, aí ele põe uma fábrica. Vocês já observaram que custo ele tem, toda vez que a gente fala em custo, vem a imagem de uma fábrica, porque a fábrica está produzindo, né? Mas nós sabemos que, na realidade, por exemplo, um motorista de táxi, ele tem custo. Então,
Tem tudo a ver com a fábrica? Não, tem tudo a ver com o que eu gasto para hoje, inclusive, antigamente, custo ele era muito ligado à produção. Hoje o custo também ele é muito ligado à prestação de serviço, né? Porque poderia ter aqui alguma coisa que determinasse aqui o serviço. Porque se eu tenho uma empresa, para me saber na realidade o que eu ganhei, primeiro eu tenho que tirar o custo. Assim é com a venda, assim é com a produção de um produto. Quando eu determino um produto que eu vou fabricar ele, eu quero saber o que? O que eu gastei com esse valor. E assim é no serviço. Se eu tenho, por exemplo, um táxi, então eu vou ter que pagar ali o ponto do táxi, a gasolina para levar. Então, tudo que eu ganhei ali teve um custo. Então, aqui fala, olha, mas dentro da imagem que a gente tem de custo, ele demonstra muito mais a questão da fabricação. Então, aqui ele fala matéria-prima. Vocês estudaram custo, vocês sabem. A matéria-prima é o que é utilizado para fabricar. Por exemplo, eu vou fazer um bolo. O que eu vou gastar para fabricar o meu bolo? É farinha de trigo? É ovo? Mais o quê? Leite? Esse é o custo, né? Depois, para fazer esse bolo, eu preciso de mão de obra. Direta ou indireta? Direta é quem está fabricando o bolo. E a indireta são as pessoas que estão ligadas ali, mas que não está fabricando o bolo, né? Então, a direta é a pessoa que está fazendo a produção do bolo ali. Tem também, né, depreciação dos produtos que são utilizados, né, como, por exemplo, muitas coisas você compra e aí vai vindo coisa mais recente. Então, essas depreciação de máquina, são muito rápido, né? Elas vão perdendo valor muito rápido, deprecia, é um custo. A energia, só que a energia é só a energia que é utilizada para fabricar esse bolo, como eu estou citando. E a água também. Então, tudo que foi falado aqui é só no valor do determinado produto que vai ser utilizado. Os demais terão que ser excluídos, né? E depois vem as despesas. Então, quando eu faço a minha DRE, que eu vou pegar a minha receita e a minha despesa, na receita aqui, ó, eu vou ter que abater o custo também. Então, o custo e as despesas, tudo vai deduzir o valor que eu ganhei. Por isso que eu falei que custo e despesa, ele vai acontecer a mesma coisa com ele. Ele é um fator que vai deduzir do que a empresa ganhou e vai diminuir, sim, o PL dessa empresa. Então, as despesas são salários, né? Vocês já sabem, muito mais. Aqui fala honorários, comissão, propaganda, despesa, gente. Eu acho que é o que mais assim a empresa tem hoje é despesa, né? Então, o que a gente tem que deixar claro é que custo e despesa eles vão diminuir o PL dessa empresa, tá? Então, a gente volta aqui. Aqui embaixo ele traz ainda uma outra plataforma, né, que demonstra para o aluno, né, os gastos que a empresa tem. Então, quando eu falo em gasto, eu posso gastar. A palavra gasto, ela tem a ver com custo e com despesa. Tudo é gasto. Então, aqui ele trouxe, né, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, porém, ele faz uma diferenciação aqui, que vocês já sabem, né, que é os custos variáveis e os fixos, né? Então, aqui ele traz uma plataforma, mas deixa de ser custo? Não, porque o custo fixo é aquele que você já tem um determinado valor. O custo variável vai depender, né? Então, por exemplo, um aluguel é custo fixo? Sim, porque já tem um determinado valor.
Mas, por exemplo, uma outra variante aí, por exemplo, comissão, não sabe quanto vai dar, então já é variável. Mas todos, tanto faz fixo ou variável, tudo é que custo. Depois ele fala do gasto também com despesas, né? Tem também as despesas fixas, sim. É o caso do aluguel, né? É o caso, por exemplo, de um salário fixo, uma secretária. Então, essas despesas são fixas. E tem também as despesas que vão variar, como, por exemplo, comissão de vendedor. Tem algumas despesas que eu não sei quanto que vai ser. Então, essas são variáveis. Então, quando você vai determinar tanto o custo como a despesa, ela é trabalhada de acordo com o que com o que gasta. Então, se gasta fixo, é chamado de custo ou despesa fixa. Se varia, é chamada de custo e despesa variável. Qual é a importância disso aí? Tem empresa que faz orçamento, ela faz vamos dizer assim, uma projeção dos 6 meses para frente. Ela faz. Então, quando o custo é fixo, é mais fácil. Quando o custo é variável, tanto para os gastos que ela tem com custo ou com despesa, já se torna menos confiante. Quando eu falo que eu vou ter um custo variável, e um fixo, é lógico que o fixo ele vai me dar uma projeção melhor, né, do cenário que eu vou ter futuro com essa empresa. Então, aqui ele mostra claramente, né, como que ficaria a situação em relação a esses gastos, tá? E o próximo quadro que nós temos aqui, ele fala também a mesma coisa, porém aqui ele já está falando de como é utilizado, ou seja, ele é um esquema que ele apresenta aqui das despesas. Então ele fala custo, tá? Envolve produtos ou serviços elaborados. Aqui ele já mostra que serviços também, né? Ele está vinculado a essa questão do custo. E ele põe consumo associado à elaboração do produto ou do serviço. Então, aqui ele já mostra claro que uma empresa que trabalha com serviço também, ela não tem só despesa, ela pode ter custo também. E ele mostra aqui que as despesas, né? Então, aqui, ó, na setinha, ele vem mostrando aqui que o custo, ele vai lá para a DRE, né? E aqui, ó, é o que ele está mostrando. Dentro da DRE tem despesa, sim, que vai abater na receita, mas tem também custo que vai abater nas despesas, na receita, tá? Então, ele fez uma avaliação custo, despesa e gasto. Tudo que você gasta pode ser utilizado para custo ou pode ser utilizado para despesa. Mas a gente não pode esquecer que também esse gasto ele pode ser utilizado para um investimento, né? Eu posso ter um gasto com investimento, por exemplo. Eu preciso fazer alguma coisa para, por exemplo, eu vou reformar um imóvel. É um investimento? Sim, eu estou investindo ali dentro da empresa, mas é um gasto que eu estou tendo, tá? Então, ele deixa claro aqui essa avaliação entre essas contas: custo, despesa, produção, serviço e gasto em relação aos investimentos, ok? Vamos apagar. Bom, meninos, e por último aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, para finalizar, dessas contas, né? Então, não é segredo, nós sabemos, né, que o fator hoje, que é primordial dentro de qualquer atividade,
de uma empresa, quando eu falo, olha, se uma conta de receita, ele mostra aqui claramente o que acontece com uma receita. Vocês sabem, já sabem que a receita, ela aumenta o meu PL e que a despesa, ela diminui o meu PL. Então, hoje, a luta das empresas, né, em relação a se manter ou melhorar a sua estadia dentro do mercado hoje, é justamente essa conta, né? Aqui ele fala conta de despesa. A despesa aumenta e diminui. Então, quando eu vou fazer a minha DRE, eu já sei que se a minha receita for maior do que a minha despesa, vai o quê? Diminuir. Diminuir o quê? O meu PL. Se a minha receita for maior, vai o quê? Aumentar, né? Então, quando a minha receita maior, aumenta. Quando a minha receita é menor e a minha despesa, se a minha despesa for maior aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o meu PL. Então, é por isso que existe uma preocupação muito grande em avaliar essas contas. Quando eu faço uma análise, como vocês estão fazendo, né, na disciplina de vocês, a análise das demonstrações financeiras, esses critérios de avaliação e até mesmo de reconhecimento, né, que a gente fez bastante, de reconhecimento dessas contas, vai trazer benefício para a empresa? Sim, vai trazer, porque quando a empresa consegue diminuir custo, né? O que vai acontecer lá na frente? Ela diminui custo ou ela diminui despesa, ela vai aumentar o quê? O patrimônio dela. Então, a conta de custo, gasto, despesa, em relação à receita, ela é um grupo de contas de suma importância para o bom andamento da empresa e para que a empresa possa sobreviver no mercado, tá? Eu vou voltar para a sala de aula. Eu gostaria de saber se, em relação, primeiro, a esse material que foi trabalhado, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Quem está na sala de aula, que é o Paulo Henrique, a Leide, a Jennifer, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não, professora, tá tranquilo. É. Então, vamos voltar lá para a sala. Eu vou voltar lá para a sala para a gente poder fazer só a... Pessoal, deixa eu só sair Deixa eu só sair daqui para a gente poder conversar um pouquinho. Pronto. Eu acredito que agora, no começo de maio, depois do dia 5, por aí, a gente vai ter uma avaliação, tá? Para a nota, para compor a nota de vocês da B2, né? O que vai entrar em critério, vocês já sabem, a avaliação era composta por 3 mais 7, né, da avaliação, e nessa avaliação vai entrar as presenças também, tipo assim, eu tirei uma nota, meu colega tirou outro, mas a participação nas aulas, a gente vai contar, as atividades vão ser contadas também, não se você fez certo ou errado. Não, se você participou das aulas, né, se você fez as atividades e se entregou nas datas que foi solicitado. Então, assim, eu acredito que a gente deve estar quase encerrando já essa parte desses material, porque conforme eu estou observando, me parece que a gente vai ter uma avaliação, nem sei se foi comentado isso com vocês já, mas eu acredito que a gente vai ter, tá?
Então, eu vou estar passando para vocês um material dessa aula agora, vai ser esse mesmo material que eu disponibilizei aqui, e talvez algum vídeo para a gente ver ainda, mas pode ser que o vídeo vai ser a próxima aula, eu vou ver ainda o que eu vou conseguir absorver disso aqui, e aí eu vou estar passando para o e-mail de vocês até amanhã, eu acredito, esse material dessa atividade de hoje, que é referente às contas de despesa e receita. Provavelmente, na próxima aula, a gente vai fazer alguma avaliação dessas contas com algum demonstrativo para a gente encerrar essa parte ativo, passivo, despesa e receita. E também eu gostaria de falar para vocês que tem alguns alunos que não estão participando da aula, vocês devem melhor do que eu saber, né? Porque vocês conhecem todos. E então, assim, para justamente a gente preocupa, né, gente? Porque só fazer atividade a avaliação não vai ser tão boa como vocês que estão participando de todas as aulas, tá? Nosso vídeo já está, nosso tempo está esgotando, faltando 6 minutos para nossa aula encerrar, e aí eu vou deixar aberto aqui agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa, pode ligar os vídeos, o microfone e falar. Alguém quer falar alguma coisa? Para mim tá boa, professora. Quem? Tá tranquilo. É o Paulo. Para mim tá tranquilo. Eu creio que Deus vai trabalhar. Para mim tá tranquilo, professora. Tá tudo bem, né? Quem não conseguiu entrar, gente, teve alguém que estava no grupo aí, colocou que não conseguiu entrar. Fala que eu vou, para me passar o nome, quem eu vi, quem foi, mas está lá no WhatsApp, para me passar o nome, que eu vou computar como presença, e para ela assistir o vídeo que eu vou disponibilizar, tá bom? Meninos, olha, fica um abraço para cada um de vocês. Um excelente final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de toda a família de vocês. Precisando de mim, é só me chamar no Zap, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com Deus, tá? Boa noite, professora. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, gente.